aí, pessoal do YouTube, tudo bom com vocês, meus amores? Já chegamos aqui no aeroporto do Galeão. Estou com as queridas ali, ó, minha avó, minha cunhada e minha tia que tava atrapalhando meu vídeo, então eu tô gravando longe. Mas o voo é às 10h10, já tá tudo certo. Eu tô com os documentos necessários agora para a entrada no Chile. A partir de setembro mudou e agora os documentos necessários, na verdade, só precisa do certificado de vacinação, não precisa mais do C19, não é obrigatório mais o seguro viagem. Então você precisa do seu comprovante de vacina, você pode tirar no próprio aplicativo do Conect SUS. Quem acompanhou o primeiro vlog sabe que no primeiro vlog eu já falei pra vocês que eu simplesmente fui no postinho, não tava constando a terceira dose que eu tomei da vacina. Então eu simplesmente liguei e eles falaram que era só ir no postinho. Eu fui no postinho, disseram que ia demorar dias, né, pelo telefone. Eu fui no postinho mais próximo que tava dando a vacina. E aí eu simplesmente falei que não tava constando a terceira dose da vacina, levei o comprovante físico. E aí em 24 horas ele falou que tava no sistema. E no dia seguinte, já trago esse feedback aqui pra vocês do vlog 1. Já estava. E aí eu só fui lá no Conect SUS, fiz meu certificado lá de vacinação com as 3 doses direitinho. Ficou em PDF, né? Eu peguei o PDF, joguei tudo pro WhatsApp, o PDF até da minha identidade digitalizada se precisar. Joguei tudo pro WhatsApp pra ficar fácil, offline também, joguei tudo no Drive, tudo pra ficar bem fácil mesmo no off também. Então foi o comprovante da vacina, identidade, o passaporte, se você, que não é obrigatório, mas se você quiser pra ganhar o carimbo, eu fiz, né, o passaporte também. E aí eu fiz o check-in antecipado, eu fiz o check-in online, então tipo, eu já fiz o check-in online hoje de manhã pra poder emitir o meu cartão de embarque. Emiti o cartão de embarque, mesma coisa em PDF, joguei pra lá. Eu também já consegui reservar meu transfer, quem me acompanha lá no Instagram, @soalaurinha, me acompanha lá, ou no Laurinha Sem Filtro, que tem também. Quem me acompanha sabe que eu usei o Wise pela primeira vez, ficou salvo lá no destaque do Instagram, @Laurinha Sem Filtro, que é onde eu posto mais sobre as viagens. E no @soalaurinha eu posto mais sobre conteúdo de marketing, de mídias digitais e tudo mais. Beleza? É o mais profissional. E aí você segue os dois pra você não perder nada, né, minha irmã? Por favor. Então aí eu reservei meu transfer como? No site do Transvip mesmo, que eu usei pra poder fazer a reserva do meu transfer. Fiz a reserva por lá, paguei com o TransferWise, usei ele como cartão pré-pago, ele funcionou como cartão pré-pago e simplesmente deu certo, né? O cartão pré-pago funcionou, reservei, já tá tudo pago. Também emiti, eles me enviaram por e-mail, tudo tem QR Codezinho, e eu emiti o PDF e joguei tudo pro WhatsApp pra também ter no off. Beleza? Fala, gente, já cheguei aqui. Não passei na imigração ainda, vou passar agora. Ai, atrasou um pouco pra poder descer, demorou, porque suspeitaram que um passageiro tinha roubado o outro, pelo que eu entendi, né? E aí, por isso que demorou, aí pediram desculpa, depois agradeceram pela paciência. Mas agora eu já cheguei, vou colocar a máscara, vou passar pela imigração e aí eu falo melhor com vocês, vou pegar o transfer que eu já reservei. Inclusive tem que ver isso. Bye! Bom, gente, agora eu já passei da imigração, ele me perguntou só onde eu ia ficar, pediu o endereço do lugar que eu ia ficar, mostrei o certificado de vacinação, passaporte, RG, pediu pra tirar a máscara e foi isso. Simples assim. Agora eu tô indo ver o transfer que eu reservei, porque passou um pouco da hora, porque não sei se eu falei no outro vídeo, nem lembro, mas demorou um pouco pra sair do voo, porque suspeitaram que um passageiro tinha roubado o outro. Acho que falei, né? E depois pediram desculpa e tal. E aí foi isso, vamos ver agora. Partiu. E aí, meus amores, agora eu já tô aqui no hostel. Eu cheguei de madrugada e a primeira coisa que eu fiz foi dormir, porque eu estava cansada. Veio uma criança do meu lado, então foi ótimo, né, pra não dizer o contrário. Consegui dar uma dormidinha só, tirar só um cochilo, uma soneca. Agora eu já tô aqui no hostel. O que aconteceu depois foi que o aeroporto era enorme. E aí eu fui procurar o Transvip, que eu já tinha reservado e já tinha pago online, como eu disse. Vou deixar aqui o link na descrição pra vocês. Eu achei, eu já tinha o QR Code offline, como eu falei, porque eu coloquei todos os documentos para PDF e me enviei pelo WhatsApp para poder ter esses documentos offline também, se necessário. E aí eu já tinha o QR Code, então eu procurei o standzinho do Transvip, que era o que eu tinha reservado,
mostrei o QR Code, ela escaneou, emitiu um ticketzinho e ela me deu esse ticket e me disse que era do outro lado do aeroporto, que eu ia ter que atravessar todo o aeroporto. Ele é enorme, era enorme. Quando eu saí pra atravessar e achar finalmente a van, né, que eu tinha reservado, com o ticket que ela me deu, já dava pra perceber a diferença de frio, tava muito frio. A diferença que dava da temperatura, né, no caso, do clima. E aí tava muito, muito frio, e aí fui eu com a mala atravessando todo o aeroporto e achei a van, simplesmente mostrei o ticket pro senhor que tava na van, né, a van era bem clara porque tem a logo do lado da van, tem um nome, então foi tranquilo. E aí eu mostrei o ticket, ele perguntou se eu precisava do ticket, eu não entendia de jeito nenhum o que ele tava falando, perguntou 50 mil vezes e eu fiquei tipo, o quê? Como? Não entendia, gente. O primeiro contato foi horrível com o espanhol. E tinha uma moça que perguntou se eu falava inglês, eu falei não, e aí ela me explicou devagar em espanhol o que ele queria dizer. E aí eu entendi que ele tava perguntando se eu ia precisar do ticket. Não, eu não ia precisar do ticket. Eu entrei na van, ele perguntou qual era o endereço e o número exato, ele foi colocando no celular dele e depois ele foi entregando as pessoas, foi deixando as pessoas nas suas hospedagens. Quando eu cheguei aqui na porta do hostel, eu cheguei num domingo de madrugada, então dava pra perceber que tinha muita gente bêbada pelas ruas. Desci da van e gastei meu espanhol com uma chilena que tava aqui no portão e eu precisava falar com a Gabi, só que eu não tinha o outro chip ainda, então eu gastei meu espanhol pedindo a ela se eu podia ligar. Enquanto isso, o amigo dela ficava me encantando, falando que eu era estilosa, não sei o quê, e eu só queria dormir, coitado. E aí ela me emprestou o celular dela, eu não consegui ligar pra Gabi, porque o hostel ele ocupa mais ou menos 2 quadras, então tipo, não ia adiantar gritar ou bater no portão. Então ela me emprestou o celular, eu não consegui ligar, e aí ela roteou a internet pra mim, e aí sim eu consegui falar com a Gabi veio abrir o portão pra mim, e depois disso eu só queria dormir. Então eu fui dormir e aqui estou agora. Espero que vocês estejam gostando muito desses primeiros vlogs. E alerta spoiler, se você não viu o primeiro vlog, eu vou deixar aqui em cima no card pra você ver a parte 1, porque essa é a parte 2. Vão vir muitos outros vlogs aí dos meus primeiros tours, então se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder. Me segue também no Instagram, @soalarinha, onde eu falo de marketing digital e estratégias pro seu negócio. E no Instagram, @laurinha_sem_filtro, eu tenho um Instagram mais liberal pra dar asas pro meu ócio criativo, então onde eu deixo todas as dicas de viagens e cartões e tudo mais salvas nesse Instagram, Laurinha Sem Filtro, @Laurinha Sem Filtro, @Laurinha Sem Filtro. No @soalaurinha eu falo mais de marketing digital, mais de negócio e tudo mais, então essa é a diferença entre os dois. E claro, se você quer reservar os seus passeios aqui no Chile comigo, Laurinha, trabalha na equipe da @BancanoLaGringa. Se você não conhece, já dá uma pesquisada aí também. Vou deixar aqui o QR Code, é só você apontar com a câmera do seu celular pro QR Code que o editor vai colocar aqui na tela, pra você poder reservar os seus passeios comigo. Você vai escanear esse QR Code, vai apontar com a sua câmera pra tela, e aí você vai abrir o link que vai aparecer pra você, botar acessar, abrir o que aparecer aí na câmera pra você, do seu celular, não sei como vai aparecer. Só você preencher o formulário e logo a gente entra em contato com você pra poder saber melhor como podemos te ajudar com a sua viagem, beleza? E reservar os seus passeios aqui no Chile ou Atacama ou em Santiago. Não é só em Santiago que fazemos passeios, a gente também faz passeio no Atacama, hein, galera? Então, reserve logo os seus passeios e eu também vou deixar todos os links úteis pra você aqui na descrição desse vídeo. Então, se você não conseguiu escanear o QR Code, não se preocupe, porque o link vai estar aqui na descrição do vídeo também. É só você dar uma olhadinha aqui embaixo, valeu? É isso, por hoje é só, galera, e acompanha aí. Não esquece de se inscrever no canal pra poder continuar acompanhando. Bye!